O que muda é a nossa forma do comportamento que a gente tem com aquele alimento. Então a gente pega, por exemplo, também um brigadeiro, né? Que é digamos assim, um alimento de uma festinha, de uma festividade, algo assim. E a gente quer sentar no sofá todos os dias e se atolar em um prato de brigadeiro. Então tudo isso são exageros que às vezes está ali na nossa alimentação, no nosso dia a dia. E que às vezes a gente não está notando isso. Então a nossa forma de se relacionar com o alimento mudou bastante. E aí vem essa forma, né, que eu estou falando aqui, tanto do exagero, de querer exagerar, quanto da restrição também. Porque aí entra, né, as dietas restritivas justamente para levar o quê? Para trazer essa mentalidade de julgamento com os alimentos. Então, arroz engorda, né, arroz com feijão não pode, você tem que ficar em jejum, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode comer fruta, não pode comer isso, não pode comer pão, não pode comer aquilo. Aí entre esses julgamentos, né, que acaba trazendo essa mentalidade e essa mentalidade de julgamento faz com que criar os exageros, os períodos de exageros na nossa alimentação. Então, quando a gente aprende a ter uma alimentação em paz, né, tranquila, em paz com o nosso corpo, respeitando alguns fatores que eu vou falar aqui para você, né? O que é mais importante para que a gente entenda é o que a gente come ou o ato de comer? O que para você é mais importante? O comportamento alimentar, ele não se preocupa com questões ligadas à ingestão de alimentos, né? A digestão, a absorção, por exemplo, mas sim com as questões culturais, experiências, o ato de comer em si. Então, para o comportamento alimentar, o ato de comer é muito mais importante do que o que a gente come. Então, por exemplo, né, eu estou em uma festa e lá eu sei que vai ter muito coxinha, muito refrigerante, tudo isso. E aí, o que é mais importante? É o ato de eu comer naquele momento ou o que eu estou comendo? Porque o ato de comer, ele vem ligado a fatores culturais, ele vem ligado a fatores sociais, né, a fatores sentimentais. O ato de comer é a gente dar importância para o ato de comer, né? É tão importante que faz com que essa mudança no comportamento alimentar acaba, né, influenciando, né, a nossa rotina alimentar. E o ato de comer, né, o que a gente come não influencia tanto no nosso comportamento alimentar, a não ser que, né, esse nosso relacionamento aí com o alimento esteja sendo prejudicado. Então, o comportamento alimentar, ele se torna mais importante, o ato de se alimentar, ele se torna mais importante do que o que a gente come. Porque se eu sei, né, respeitar os meus limites, alguns fatores que eu vou falar aqui agora mais à frente na live, né, de saber os meus limites na minha alimentação, isso vai ser muito mais importante do que o que eu estou comendo em si. Eu posso comer uma coxinha, eu posso comer um brigadeiro, eu posso comer um chocolate, eu posso tomar um refrigerante, eu posso, né, ter uma alimentação, digamos assim, com alimentos que para nutrição reducionista acaba sendo alimentos que engordam, alimentos mais calóricos, mas eu tenho um respeito de entender quais são os meus limites com aquela alimentação, né? Qual é a minha rotina com aquela alimentação. Então digamos assim, aquela bebida açucarada, ela não vai ser todos os dias, né? Não vai estar todos os dias ali os refrigerantes, por exemplo. Não vai ser algo rotina na minha alimentação. Eu não vou ter todos os dias, né, ali na minha alimentação um brigadeiro, né, uma coxinha, algo assim. Então tudo isso vai influenciar, né, a minha relação com o alimento. Tudo isso vai mudar o meu comportamento alimentar, a forma como eu vejo os alimentos. Então é importante que a gente mantenha uma sintonia com a comida e mente e o corpo. A gente manter essa sintonia com o corpo, com a mente e com a comida. Se a gente consegue manter esses 3 fatores aí, isso vai fazer com que a gente tenha, né, digamos assim, um emagrecimento mais efetivo e duradouro. Porque o corpo, ele precisa estar nutrido, precisa ser bem nutrido. Como que a gente faz isso? Através de uma boa alimentação. Só que
A mente, ela também precisa estar ligada nesse processo. Então não adianta a gente pegar uma dieta restritiva que não é individualmente para você, né, que não respeita, não respeita as suas individualidades, que causa em você mais ansiedade, que se desliga você das suas necessidades internas, das suas necessidades emocionais, simplesmente para que você emagreça, para que você perca peso. E não leve você a um patamar diferente, que é se entender nesse processo, ter um bom relacionamento com a sua comida, um bom relacionamento com o seu corpo, manter essa paz, essa tranquilidade na sua mente, né, de estar sempre cuidando da sua alimentação, de estar sempre fazendo o melhor por você. E não tá ali, né, sempre se penalizando. Ah, mas eu não tô fazendo, eu não tô assim. Um pouquinho que você faz já muda muita coisa na sua alimentação, já muda muita coisa na sua vida. Uma mudança, um pouquinho de cada vez. Você não precisa mudar tudo de uma vez, você não precisa fazer, né, uma mudança drástica. O mais importante é aquela mudança justamente de comportamento. E como que a gente faz isso? Como que você pode, através hoje de 3 pilares que eu vou falar aqui pra você, já tá mudando a sua alimentação? 3 coisas fáceis, simples, que você pode fazer a partir de hoje, a partir de agora, que vai trazer muita mudança aí na sua vida. Então,